Sem dúvida nenhuma, o ano de 2020 vai ficar na história. Desde a Segunda Guerra, o mundo não havia passado por uma crise de tamanha proporção como agora no coronavírus. O Covid-19 nos fez lembrar de uma palavra já há muito tempo esquecida, a palavra pandemia, ou seja, epidemia sobre todo o povo. E no nosso caso agora, epidemia sobre todo o mundo. Desde os tempos mais remotos, a história já registrou várias pandemias que dizimaram populações inteiras, como por exemplo a peste negra em 1300 e também a peste espanhola em 1918, que matou mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo. Só o Brasil já acumula 7 milhões de pessoas infectadas com o Covid-19 e quase 200 mil óbitos registrados. O ano de 2020 foi um ano de perdas irreparáveis, principalmente para as famílias enlutadas. Em fevereiro ou março de 2050, quando jornais e revistas do mundo inteiro relembrarem os 30 anos de Covid, é possível que algum jovem que não tenha vivido nos nossos dias, que tenha nascido depois de 2020, zombando, pergunte: então, vocês foram vencidos por um vírus? Vocês passaram trancados meses dentro das suas casas? Cancelaram grandes eventos? Foram amordaçados por máscaras? Faliram empresas? Fecharam negócios e comércios tudo por um vírus, um simples vírus? Se aqui eu estiver e vivo for, não hesitarei em responder a esse jovem que não foi o Covid que nos venceu, que não foi o Covid que nos fez ficar em casa com medo de sair nas ruas. Não! O vírus não pode ser a causa de tamanha destruição, de tão grande mudança. Um vírus não tem o poder, afinal, existe males muito maior do que esse coronavírus. Males que são produzidos não no corpo de um animal, mas sim no coração de um homem. Entre eles, o orgulho, a vaidade, a maldade, a desonestidade, a falta de Deus, o abandono das suas leis, o abandono de sua palavra. Isso sim, são vírus que infectam o coração humano, contaminam a alma e levam a humanidade à morte eterna. Deixa eu lhe dizer uma coisa, antes de o Covid nos levar ao afastamento social, nós já estávamos vivendo assim. Os pais já viviam afastados dos filhos e os filhos já viviam afastados dos pais. Os casais já dormiam em quartos e camas separadas. Os amigos verdadeiros já não faziam festas juntos há muito tempo, há muitos anos. Os irmãos já não se reuniam mais para orar, para se confraternizar há décadas. Essa questão do isolamento dos idosos não foi culpa do coronavírus, não. Os avós há muito tempo já estavam esquecidos pelos netos e pelos seus filhos. Bem, na verdade, até Deus já estava esquecido no coração de muita gente. O verdadeiro isolamento social começou muito tempo antes do Covid-19. E por que isso? Porque todos nós estávamos muito ocupados com as nossas agendas, os nossos projetos pessoais. A nossa ganância, a nossa cegueira pelo brilho do ouro, a nossa arrogância e a nossa presunção não nos permitia ver o tamanho real do problema. Não havia espaço para a família, para os amigos e muito menos espaço para Deus. Foi necessário que um vírus tão pequeno destruísse os nossos planos tão elevados. E assim como o iceberg afundou o grande Titanic, nossos planos majestosos para 2020 hoje dormem no mar das frustrações. Tudo isso para que viéssemos entender que a vida passa, que os filhos crescem, os pais morrem, os amigos mudam e a nossa vida tão honrada não passa de um sopro. Deus nos ensinou em 2020 que ainda que um homem seja forte como um leão, no fundo, todos nós somos indefesos como recém-nascidos.
No mês de dezembro, pessoas viajam de todas as partes do país para encontrar seus familiares e passar a virada festejando, se alegrando. Outros deixam as suas cidades em direção às praias, às praças, para ver os shows de fogos, de luzes, de artifício. Mas os que esperam no Senhor, nesse dia 31 de dezembro, deixarão as suas casas, seus lares e, acompanhado da sua família, dos seus familiares, seguirão para o templo do Senhor. Seguirão para a casa de Deus. E lá na casa de Deus, junto, eles estarão com seus irmãos, ali no templo sagrado, reunidos. E naquele momento, crentes de todos os lugares, de todas as raças, se unirão numa única só família para clamar a Deus em oração, suplicando por um grande avivamento, para consagrar o ano novo ao Senhor. E com esse ato de fé, professar que no ano que está por vir, no ano que virá, a prioridade será Deus, a prioridade será a família, a prioridade será a igreja, a prioridade serão os irmãos, os amigos e as demais coisas. Bem, as coisas são coisas, virão, tudo virá a seu tempo. Que você tenha um ano novo, repleto de bênção. Sim, 2020 foi um ano de aprendizado para mim e para a sua vida, que 2021 seja um ano de grandes conquistas. Que o ano por vir seja o ano do avivamento em todas as áreas da sua vida. Avivamento espiritual, avivamento no seu casamento, avivamento no ministério, avivamento nos relacionamentos, nas finanças, na saúde física, emocional e intelectual. E que no próximo ano não seja necessário nenhuma pandemia para nos dedicarmos ao que realmente importa. Se assim fizermos, 2021 ficará na história e será lembrado por gerações e gerações como o ano do avivamento. Que possamos dizer todos por um pleno avivamento. Que Deus abençoe sua vida. Nos encontraremos nesta quinta-feira, dia 31, 22 horas, aqui na AD Blue Moriá, para adorar, exaltar e bendizer o nome santo de Jesus.